Olá, dando continuidade ao nosso curso de hermenêutica bíblica, nós vamos agora falar da regra de número 4, a quarta regra de hermenêutica, aqui no módulo 2 do nosso curso. E essa regra é a seguinte: interprete a experiência pessoal à luz da Escritura, e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Essa regra, que é muito simples, porém muito importante, ela nos ensina o seguinte: todos nós devemos interpretar a nossa experiência pessoal à luz das Escrituras, ou seja, a nossa experiência pessoal deve estar submissa à autoridade das Escrituras e não o contrário. Logo, se eu tive uma experiência pessoal com Deus, essa minha experiência não é regra de fé e prática, nem para mim, nem para os meus irmãos, se ela não estiver respaldada pelas Escrituras. E ainda que esteja respaldada, eu preciso ter bom senso para interpretar se é um mandamento que Deus está querendo que eu faça, se é algo que Ele quer que mais pessoas façam, mas eu sempre devo ter muito bom senso e temor a Deus na hora de fazer isso. Eu jamais posso pegar a minha experiência pessoal e fazer dela uma doutrina, um ensinamento extra-bíblico. Se ela não condiz com as Escrituras, a primeira coisa que eu devo fazer é jogá-la fora, é descartá-la. Suponhamos que eu tenha uma experiência pessoal. Eu tenho ali uma visão, seja uma voz que eu tenha ouvido, independente de como tenha sido essa experiência, e ela não condiz com as Escrituras, seja um mandamento ou um ensinamento, algo que eu tenha recebido que não condiz com o texto bíblico, de cara eu já tenho que descartar essa experiência, eu já tenho que jogar ela fora, porque ela não provém de Deus. Deus jamais vai nos dar uma experiência pessoal que contradiz a sua mensagem, a sua palavra. Ele é um Deus imutável. A segunda situação é a seguinte: suponhamos que eu tenha tido uma experiência pessoal com Deus e essa experiência condiz com as Escrituras. Porém, eu preciso agora ter um discernimento se Deus está falando somente comigo ou se Ele está falando com mais pessoas. Porque tem pessoas que, por terem certas experiências espirituais, querem fazer delas doutrinas e passar para toda a igreja, como se fosse Deus me falou que é para a igreja fazer isso ou aquilo outro. E não funciona assim. A igreja de Deus, ela é respaldada pela Bíblia, ela é orientada e deve seguir como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada e não a experiência pessoal, ainda que sincera, de qualquer um dos irmãos. Você quer ver um exemplo de experiência pessoal que muitas pessoas cometem e acreditam que é uma coisa que deve ser feita? Uma pessoa, por exemplo, ela tem uma revelação ou uma visão, entre aspas, de que para que ela tenha a vida espiritual fortalecida, ela precisa fazer um jejum de 100 dias. Suponhamos. Uma coisa é essa pessoa dizer que ela teve essa visão, outra coisa é ela querer chegar diante da igreja agora e falar: irmãos, para que a igreja tenha a vida espiritual avivada, precisamos fazer um jejum de 100 dias. Deus falou para mim que para avivar precisa de um jejum de 100 dias. É óbvio que essa interpretação da irmã vai estar errada, é óbvio que essa colocação da experiência pessoal no lugar de palavra de Deus está equivocada. Jamais deve ser feito isso. Deus pode ter falado isso com essa irmã? Pode ter falado, mas ela também pode ter entendido de forma errada, ou pode ser que não tenha sido Deus também que tenha falado. Então, a igreja de Deus só deve ser doutrinada pela palavra de Deus, pelo que ensina a palavra de Deus. Então, para que servem as experiências pessoais que nós temos com Deus? O nome já diz tudo, são experiências pessoais, ou seja, é uma experiência entre você e Deus. Pode ser que Deus quis tratar, suponhamos que o exemplo que eu dei da irmã, que para ela ter a vida espiritual avivada precisasse de um jejum de 100 dias. Pode ser que Deus queria tratar com ela, exclusivamente com ela, que para avivá-la duraria um jejum aí de 100 dias. É só um exemplo que eu estou dando. Então a experiência pessoal, ela é algo da pessoa com Deus e pode ser passado para algum irmão da seguinte forma: suponhamos que eu esteja passando por uma grande crise no meu casamento e eu tenha tido uma experiência pessoal com Deus em que ele fala comigo, por exemplo: olha, filho, eu quero que você se separe durante 30 dias orando na madrugada, pedindo, clamando a mim para que eu venha restaurar o seu casamento. Suponhamos que tenha sido isso.
Eu não cheguei diante da igreja e falei, irmãos, é para que toda a igreja ore de madrugada para Deus restaurar todos os casamentos, é isso que Deus está mandando falar. Eu não fiz isso, muito pelo contrário, eu cumpri o que Deus falou na minha experiência pessoal, porque condiz com a palavra dele, que quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós suplicamos algo a Deus, ele nos atende. Agora eu posso usar essa minha experiência para ajudar outros irmãos. Se alguém vier até mim pedir o conselho, eu falo, irmão, eu passei por uma situação dessa e quando eu passei por ela, o Senhor me deu uma palavra e ele me revelou que queria que eu orasse assim, dessa forma, durante tantos dias. Isso foi o que aconteceu comigo. Se o Senhor, se você quiser colocar também em prática, ore, peça discernimento a Deus. Eu tenho certeza que se essa for a vontade dele para você, você também poderá fazer uso disso. Assim eu posso usar a minha experiência pessoal e não tentar fazer dela uma doutrina ou uma regra de fé e prática. Infelizmente, isso tem se propagado em muitas igrejas. Muitas igrejas têm aquele monte de não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo outro. Tudo isso baseado em experiências pessoais, em que as pessoas tiveram, entre aspas, revelações. Olha, o crente não pode usar isso, o crente não pode falar isso, o crente não pode ouvir isso, mas você não encontra nada disso na Bíblia. Foram pessoas que tiveram experiências pessoais com Deus e acabaram doutrinando outras pessoas com essas experiências e elas acabaram se tornando, entre aspas, verdades que nós não encontramos aí nas Escrituras, ok? Então lembre-se sempre disso. Jamais use sua experiência pessoal como regra de fé e prática. Toda experiência pessoal deve passar pelas Escrituras e ver se condiz com o que as Escrituras dizem. E ainda que venha condizer com o que as Escrituras dizem, jamais deve ser colocada como doutrina para a igreja, porque a experiência pessoal é sua com Deus. E você sabia que na própria Bíblia existem algumas experiências pessoais que não são para nós? Um exemplo disso nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, assim como lá no Antigo Testamento temos alguns livros históricos, no Novo Testamento o livro de Atos é um livro histórico. Então no livro de Atos você vai ver certas passagens que foram experiências pessoais que as pessoas tiveram com Deus. Então essas passagens do livro de Atos não devem ser usadas para doutrinar uma igreja ou doutrinar uma pessoa. Por quê? Porque foram experiências que outras pessoas tiveram e essas experiências foram registradas. Não significa que elas foram ordenadas por Deus, que elas são regra, que as pessoas precisam cumprir exatamente o que aconteceu ali no livro de Atos. Lembre-se que assim como lá no Antigo Testamento, o livro de Atos está narrando a história de como foi ali a vida dos primeiros cristãos, dos discípulos e apóstolos de Jesus. É muito importante a gente saber disso, porque aí nós vamos agora começar a saber onde basear as nossas doutrinas, ok? Então essa foi a nossa quarta regrinha da hermenêutica: interprete a experiência pessoal à luz da Escritura e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Eu espero que você tenha entendido e na próxima aula nós vamos estar fazendo o exercício do módulo 2. Fique atento para que você faça o exercício e só depois de pronto você passe para o módulo 3 do nosso curso. Desde já eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui e nos vemos na próxima aula no exercício do módulo 2. Até lá!